tarde. Bem-vindos, então, à última aula do curso de Compressive Sensing do colóquio. Hoje eu vou falar sobre aplicações de Compressive Sensing, principalmente aplicações na área de visão computacional e computação gráfica, como a Adriana mencionou ontem. Então, o que eu queria falar hoje aqui é, primeiro, dar uma visão geral das aplicações em Compressive Sensing, né? Aplicações no sentido mais geral, e tentar responder as seguintes perguntas, né? Como e aonde usar Compressive Sensing? A gente tem uma intuição boa para aplicações. E aí eu queria concentrar em dois casos particulares de aplicações, um mais ligado com equipamentos de Compressive Sensing, que é a chamada câmera de 1 pixel, e depois falar de aplicações envolvendo mais o processo todo de uma aplicação, com software, etc. E aí eu vou falar de uma coisa que é relacionada com a câmera de 1 pixel, mas é uma área muito interessante de visão computacional e computação gráfica. Na verdade, ela une essas duas aplicações, né? Que é chamada de Image-Based Modeling. Então, isso tem a ver com sensoriamento, tem a ver com visão computacional, processamento de imagens e com síntese de imagens, com computação gráfica, né? E a gente vai ver que vai dar para fazer uma relação muito boa entre esse equipamento aqui e essa aplicação, né? Então, com isso, a gente fecha o curso com perspectivas de pesquisa nessa área. Bom, para começar, eu queria fazer uma análise crítica, discutir exatamente o que é bom e o que é ruim de Compressive Sensing, né? Para a gente não pensar, Compressive Sensing é uma panaceia que é melhor para qualquer coisa, etc., né? A gente tem que saber explorar o que o Compressive Sensing tem de bom e não usar onde ele não é indicado, né? Então, se a gente for pensar nesse sentido, né, o que é bom do Compressive Sensing? A gente viu ao longo do curso, né, que uma coisa muito boa de Compressive Sensing, que é a única nesse tipo de técnica, é que ele faz compressão e sensoriamento ao mesmo tempo, né? Quer dizer, você não precisa adquirir os dados para fazer compressão posterior, né? A compressão já está embutida no método de sensoriamento, né? E mais ainda, esse método de sensoriamento ele é feito baseado em medidas não adaptativas, quer dizer, que não dependem do sinal capturado, e são bastante adaptadas se você conhece características de esparsidade do sinal, né? E mesmo no caso, quando você não conhece exatamente a esparsidade do sinal, mas você tem uma boa ideia da esparsidade do sinal, a gente viu que esse método de aquisição ele é estável e robusto a ruído, quer dizer, você, além de poder ter coisas que são inerentes ao processo de aquisição em termos de ruído, se você errou um pouquinho na sua medida de esparsidade, isso não vai atrapalhar o processo. Quer dizer, na pior das hipóteses, você vai perder um pouco de qualidade. Então, você tem como regular as coisas. Então, tudo isso são características excelentes de Compressive Sensing, são únicas a Compressive Sensing. Por outro lado, o que é ruim de Compressive Sensing, né? Bom, a primeira coisa é que a gente viu, o método é todo baseado em fazer medidas que são medidas globais, né? Está ligado com o que a Adriana chamou daquela matriz gorda, né? Quer dizer, você tem que ter uma função de teste que, essencialmente, ela cobre o domínio todo para você pegar a informação relevante em cada medida, né? E isso aí implica que, em geral, você vai ter que ter algum tipo de dispositivo especial para fazer a aquisição. Então, isso é um dos pontos-chave, assim, qual é o dispositivo, como você explora esse dispositivo na aquisição, né? E a outra coisa, que também é uma característica de Compressive Sensing que você pode ver como negativa, né? Claramente, Compressive Sensing não é um método de tempo real, né? A gente, para fazer a recuperação dos dados a partir das medidas, né, nós temos um processo de otimização, né, que, apesar de envolver otimização com boas propriedades, né, minimização convexa,
e técnicas bastante conhecidas, ainda assim é uma otimização, um número muito grande de variáveis. Então, esse processo é caro. Mas a gente vai ver ao longo do resto da aula hoje que existem várias maneiras de contornar isso, e uma outra coisa também que acontece é que, na verdade, a evolução tecnológica, essas duas características não tão favoráveis à compressão eficiência, elas tendem a ficar menos relevantes, né? Porque à medida que a gente desenvolve tecnologia, a gente tem como ter os dispositivos adequados para fazer essas medidas. E segundo, na medida que a tecnologia de computação se desenvolve, computação paralela, etc., a gente vai ver que essencialmente perfeita, se adapta perfeitamente à compressão eficiência. Né? Bom, então com isso, né, a gente tem a pergunta, né, aonde usar a compressão eficiência? Né? Aonde você explora aquelas características que a gente viu antes? Bom, a primeira coisa aí você tem que ter algum tipo de dado que você quer capturar que seja dado massivo, quer dizer, você tem que precisar de capturar muitos dados, porque senão você pode usar qualquer outro tipo de mecanismo de sensoriamento, porque o compressão eficiência, na verdade, tem grandes vantagens porque ele faz poucas medidas, né? Quer dizer, poucas medidas em relação a poucos dados não é muita coisa, poucas medidas em relação a muitos dados é uma grande vantagem. Então, a gente tem que sempre procurar alguma aplicação que vai precisar de muitos dados, né? E aí, quando você acha essa aplicação, você tem que, na realidade, também escolher como você vai medir esses dados, né? Então, quais são as opções de dispositivos que você tem, né? Então, uma opção que a gente já viu aqui é onde esse equipamento já existe, né? E já é apropriado. Por exemplo, como no caso de ressonância magnética, tomografia computadorizada, onde você já adquire os dados naturalmente num domínio, né, apropriado, como aquele espaço K, que é relacionado com a transformada de Fourier do sinal, né? Por outro lado, atualmente nós temos já uma série de dispositivos de aquisição que essencialmente funcionam em paralelo, né? Que a gente chama de sensor networks, né? Quer dizer, então você tem redes de sensores que são sensores comuns, mas que você consegue adaptar o problema de compressão eficiência usando a tecnologia comum, mas capturando coisas globais em paralelo e fazendo poucas medidas em cima desse agregado de informação, né? Então, isso são opções com equipamentos que já existem, adaptando de alguma forma. E você tem, obviamente, a evolução tecnológica, onde, certamente, com o avanço dessa área e progressos no lado científico, no lado tecnológico, a gente vai começar a desenvolver equipamentos apropriados para compressão eficiência. Então, a gente está num ponto muito delicado, um ponto-chave da evolução aqui, porque a gente está fazendo ciência e vai passar os resultados para a indústria através de transferência de tecnologia e motivando aplicações. Então, a gente tem que meio que orientar a evolução da área, né? E a gente tem essa responsabilidade como pesquisador, né? Um negócio que é interessante aqui, que é importante enfatizar, é que o compressão eficiência ele permite você quebrar barreiras tecnológicas. Quer dizer, a gente, se você for analisar, por exemplo, em termos de câmeras, né? Hoje, assim, se você quer comprar uma câmera, até o meu celular aqui tem uma câmera de 2 megapixels, né? Que na verdade é uma parte mínima desse celular, né? Hoje você compra câmeras de 10, 20 megapixels, mas isso está chegando num limite, você não pode botar mais sensor. Mas se você precisar de mais dados, o que você faz? Então, esse é o caminho, né? Então, é isso que a gente quer pensar em termos de aplicações. Bem, então agora, vendo aonde usar, a gente tem que ver como usar a compressão eficiente, o que a gente vai explorar das características de compressão eficiência nessas aplicações. Então, como vocês viram aqui nas aulas que a Adriana deu, né, a primeira coisa é que compressão eficiência tem uma característica muito especial, que é um processo assimétrico, né? A gente faz a aquisição, né, com uma taxa muito baixa de capturas, né? E se tiver o dispositivo adequado, isso é uma coisa simples e rápida. E isso é seguido de uma otimização em larga escala, né? Mas essa otimização, na verdade, ela pode
ser incorporado a uma análise dos dados e a gente pode se dar o luxo de fazer isso várias vezes até para explorar aquele dado em todo o seu potencial, né? E mais ainda, né, essa característica de universalidade de Compressive Sensing, ela é muito importante porque nessa exploração nós podemos fazer aquisição num certo momento e posteriormente desenvolver novas técnicas e usar aqueles mesmos dados para ter resultados muito melhores, né? Quer dizer, a aquisição aqui ela é independente da representação que a gente vai usar, né? E isso leva a duas coisas interessantes que foram pouco discutidas aqui no curso, e ontem, no final da aula da Adriana, eu falei um pouco, é que, primeiro, com essa questão de você ter aquisição independente da representação, você pode incorporar informação de mais alto nível nesse processo, né? Muito nesse sentido de visão computacional, onde você tem visão de baixo nível, visão de nível intermediário, visão de alto nível. Quer dizer, dá para incorporar informação de modelos, né, estruturais dos seus dados e, com isso, você não só ter uma reconstrução muito boa, como você ter uma redução de dimensionalidade cada vez melhor, né? Então, isso implica em você ter uma representação muito efetiva dos dados, né? E, além disso, a maneira como o Compressive Sensing representa os dados e o próprio processo de Compressive Sensing, ele permite você trabalhar com operadores em cima dessas representações que são esparsas, né? E aí abre todo um caminho para uma área que é de você fazer análise estatística dos dados, quer dizer, toda aquela característica intrínseca de Compressive Sensing, onde você tem uma amostragem estocástica, modelos probabilísticos, você pode incorporar isso em operadores para fazer processamento, né? E aí daí é que vão sair os grandes resultados de aplicações. Então, na verdade, já existem várias áreas de aplicações que estão começando a explorar Compressive Sensing ainda de uma maneira relativamente incipiente, dado que a área é muito nova, né? Mas a gente tem resultados muito grandes nessa área de imagens biomédicas, né? Na verdade, a Compressive Sensing começou com ressonância magnética e tomografia, isso está sendo muito usado, né? Tem teses de doutorado já ligado com isso, etc. Né? Outras áreas que são bastante adequadas de Compressive Sensing são áreas de geofísica, né? De processamento de imagens de radar, né? Astronomia, né? Essas áreas aqui ligadas com o tipo de dados e tipo de dispositivos de aquisição que são apropriados, né? Aqui, essa área de processamento de sinais e conversão de sinais analógicos e digitais é uma área mais ligada com hardware, né? E tem essa área que eu falei, que são aplicações ligadas com você entender os dados, né? A área de inteligência artificial e machine learning, né? Então, já está começando a ter resultados nessa área de criar modelos e operadores operando com a representação de Compressive Sensing, né? E, finalmente, né, duas áreas que são muito próximas ao nosso grupo aqui, que interessam muita gente, a área de visão computacional e computação gráfica, né? Então, eu agora, no resto da aula, eu vou dar ênfase nessas duas áreas aqui e na conjunção dessas duas áreas. Bem, para começar, então, eu queria falar da chamada câmera de 1 pixel, né? Esse exemplo é muito interessante, porque acho que foi um dos primeiros exemplos de um dispositivo de aquisição feito especialmente para Compressive Sensing, né? Esse dispositivo ele foi desenvolvido na Universidade de Rice, né? É o grupo de processamento digital de sinais de Rice, que é um grupo muito ativo, que é liderado pelo Richard Baraniuk, e eles começaram essa pesquisa em 2006, bastante recente, e em 2007 a tecnologia da câmera de 1 pixel foi escolhida pela revista MIT Technology Review como uma das 10 tecnologias emergentes no ano de 2007. Né? Então, aqui, essa página aqui tem bastante dados, aqui, inclusive dados da própria câmera. Então, é interessante se vocês quiserem dar uma olhada, né? E eu vou falar exatamente do que é a câmera de 1 pixel, como é que ela funciona e tentar relacionar isso depois com a parte de aplicações usando visão computacional.
Bem, para a gente falar da câmera de um pixel, entender como é que ela funciona, é interessante comparar a câmera de um pixel com uma câmera de megapixels. Então, uma câmera convencional, que é baseada na tecnologia de CCD ou CMOS, na realidade o que você tem aqui é uma matriz de sensores, cada sensor corresponde a um pixel da sua imagem, né? E na realidade você tem da ordem de milhões de sensores, né? E essencialmente cada sensor é responsável por capturar informação de um raio, quer dizer, na verdade é um pouquinho mais, quer dizer, é um feixe de raios muito pequeno, numa área muito pequena, né? E ele vai medir isso, né? E nota que essa medida ela é feita em paralelo espacialmente, quer dizer, o sensor capta, ele integra a energia luminosa incidente num certo intervalo de tempo, né? Todos eles integram ao mesmo tempo, né? E tiram uma fotografia da cena. Então, a captura é multiplexada no espaço, né? Em oposição a isso, a câmera de um pixel, ela na verdade tem apenas um sensor, né? E esse sensor, ele na realidade captura informação relativa a todos os raios incidentes no plano da imagem, só que essa informação é capturada, na realidade, fazendo algum processo que vai funcionar como uma função de teste, né? Que a Adriana mostrou isso na aula de ontem, na aula de anteontem, né? E vai gerar um coeficiente relacionado com aquela função de teste, né? Obviamente, a gente não vai ter reconstrução a partir de uma única medida, então você tira várias medidas em sequência, mas são poucas medidas. Então, a captura aqui, que é a aquisição, ela é multiplexada no tempo, né? E o truque aqui é exatamente como você faz essa produto interno do campo de iluminação incidente, né, com uma função de teste apropriada e como você consegue fazer isso rápido. Então esse foi o desafio que o grupo de Rice se colocou, né? E aqui está, na realidade, o primeiro protótipo da câmera de um pixel, né? Vocês veem que isso aqui, na realidade, é um protótipo de laboratório, né? Isso aqui é uma prancha de desenvolvimento, né? Onde cada objeto aqui foi colocado, né, na posição exatamente só para realizar o experimento, né? Então aqui você vê todos os elementos que formam a câmera de um pixel, né? Quer dizer, na realidade a câmera de um pixel seria essa parte aqui de baixo, né? Essa parte de cima aqui, ela está ajudando, né? Então aqui você tem uma fonte de luz que vai iluminar a sua cena, aqui você tem um objeto, que é o objeto de interesse que vai ser capturado. No caso, eles colocaram o R de Rice aqui, num pedacinho de cartolina, né? E a câmera de um pixel ela vem aqui, quer dizer, você tem uma lente, você tem um dispositivo que é essa placa aqui, que chamou de DMD-ALP, que eu vou explicar daqui a pouco, que essencialmente implementa a função de teste, e a informação que sai daqui passa por essa segunda lente e é incidente nesse sensor aqui. Esse aqui, na verdade, é o sensor, é um pixel da câmera, né? Que é um circuito, é um fotodiodo, né? Uma célula fotoelétrica aqui, né? Então, como que isso funciona? Na verdade, o segredo aí para isso funcionar é essa plaquinha aqui, DMD-ALP, que é um circuito de processamento com um circuito de sensoriamento. Então, isso aqui é uma tecnologia que, na verdade, é a tecnologia que é usada nos projetores. Por exemplo, esse projetor aí poderia funcionar com essa tecnologia. Essa tecnologia DLP foi desenvolvida pela Texas Instruments e ela consiste no seguinte: você tem uma matriz de microespelhos e esses microespelhos você consegue mudar o ângulo deles de uma maneira muito rápida, assim, em frações de segundo, com muita precisão. Então, no caso de um projetor, a maneira que você usa é assim: você tem uma imagem, né? Você quer formar essa imagem. Então você joga luz branca e a modulação do ângulo de cada um desses microespelhos vai definir quanto é que ele vai refletir de luz. E aí você colocando filtros azul, verde e vermelho, você forma uma imagem colorida, né? E a grande vantagem disso é que é muito rápido,
Então, é um daqueles requerimentos que a gente tinha no começo, né? Então, o pessoal de Rice, o que eles fizeram foi inverter essa tecnologia, né, subvertendo as coisas. Em vez de usar o sensor para projetar, usaram o sensor para capturar. Então, o que acontece é que você tem a imagem, né, ela passa por uma lente e a imagem é projetada nessa matriz de espelhos, né? Então, eu quero fazer uma coisa que eu vou refletir proporcionalmente alguma função de teste. Então, eu vou angular esses sensores de acordo com a sensibilidade da minha função de teste. E aí, isso aí vai ser, através de uma outra lente, essa informação vai ser toda integrada oticamente e incidente num único sensor que vai, essencialmente, registrar o coeficiente ali desse produto interno aqui de duas funções. Uma que está aqui, que é o campo de iluminação, e a outra que está aqui, que é o campo de sensoriamento, né? Então, isso aí, vocês podem ver, implementa exatamente aquele produto interno que a Adriana descreveu na aula de ontem e na aula de anteontem, né? Quer dizer, e, na realidade, como é que isso é feito na prática? A gente vai modulando os espelhos, né, todos em paralelo, muito rápido, M vezes. Para cada modulação dessas vai corresponder a uma função de teste, e isso é medido pelo sensor, e a gente tem ao longo do tempo M medidas. Ok? E para fazer a recuperação é o processo convencional de compressive sensing, né? Quer dizer, as funções de teste vão dar essa matriz φ aqui, e nós podemos reconstruir a imagem com qualquer uma das bases de esparsidade para imagens, né? Como wavelets, como total variation e outras que a Adriana mostrou ontem, né? Então, aqui está um primeiro exemplo. Na verdade, isso aqui é a primeira imagem feita com a câmera de 1 pixel, né, que corresponde àquele experimento que eu mostrei. Aqui está o R, que estava naquela cartolinazinha, né? Então, eu acho que vocês tinham que dar uma parada para pensar que isso é uma coisa histórica, assim. Essa imagem, apesar de ser muito bobinha, né, ela é o equivalente do primeiro daguerrótipo, né, quando foi inventada a fotografia, né? Então, tem essa característica meio mágica, né? Então, aqui seria uma imagem na sua resolução total, né, capturada por uma câmera comum, né, com 65 mil pixels, né? E aqui é uma imagem de compressive sensing, né, onde foram feitas apenas 11 mil medidas, ou seja, 16% dos dados aqui originais, né? E aqui é uma segunda imagem, onde apenas 1.300 medidas foram feitas, e a gente tem 2% dos dados, né? E isso é feito muito rápido, porque você consegue sequenciar aqueles espelhinhos muito rápido, né? Aqui está um segundo exemplo, que também não é nada demais, mas assim, aqui tem uma certa equivalência, né? A qualidade dessa imagem é mais ou menos igual à qualidade dessa imagem, e aqui a gente tem 4.000 pixels, e aqui a gente tem só 500 medidas, né? Para vocês terem uma ideia de comparação aí, né? Bom, se vocês olharem essas duas imagens aqui, vocês vão dizer assim, so what, né? Pô, eu tenho a minha câmerazinha aqui, a câmera do meu celular, né, que vem de graça no celular, é muito melhor que qualquer uma dessas coisas aqui. Então, para que eu preciso de compressive sensing, né? Então, tem dois fatos para vocês pensarem também. Quer dizer, primeiro é que isso é a primeira câmera fotográfica usando compressive sensing. Então, você tem que comparar isso, na verdade, com a primeira câmera fotográfica analógica ou a primeira câmera fotográfica digital, né? Obviamente, os resultados não vão ser com a qualidade de um produto industrial que você vai vender, né, para uso comum, né? São experimentos de laboratório. E a segunda coisa, que é mais importante, é apreciar, né, aonde que esse tipo de situação faz diferença, né? Exatamente como a gente já mencionou aqui algumas vezes, esse tipo de equipamento faz muita diferença se você tem algum tipo de dado que você quer capturar, que são imagens, mas não necessariamente imagens convencionais, onde o sensor que você precisa utilizar para capturar aqueles dados é muito caro, né? Então, algumas situações onde isso é o caso. Primeiro, por exemplo, fotografia com condições de luz
muito ruins, né? Então, se você tem pouca luz, né, qualquer câmera convencional não vai tirar uma foto boa, a imagem vai ficar preta, né? E com esse tipo de tecnologia você consegue fazer um sensor, um único sensor que pode ser muito caro, mas ele é muito sensível à luz, né? Uma outra coisa que está começando a surgir agora, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é uma área que chama High Dynamic Range Imaging. Essencialmente você capturar imagens onde a faixa dinâmica dos dados ela é muito grande, né? Se você olhar numa cena natural, né, ao ar livre, a diferença de intensidade da luz do sol para uma sombra naquela cena é de várias ordens de magnitude, enquanto que a imagem que você fotografa com uma câmera digital ela tem 8 bits, 256 níveis de intensidade. Então, nós gostaríamos de ter imagens onde você pudesse capturar os dados pegando essa magnitude toda, né? Então, isso é uma outra opção aqui de você fazer com Compressive Sensing. Tem aplicações científicas, por exemplo, ligadas com imagem de satélite e outro tipo de imagem, que é chamado de imageamento hiperespectral, né? Onde você pega faixas que não são visíveis necessariamente, né? Raios ultravioleta, raios infravermelho e outras coisas, né? Aqui mesmo na sessão de computação gráfica do colóquio, nós tivemos 2 palestras sobre esse assunto do grupo lá do INPE, né? Então, isso aqui poderia ser usado em satélites para capturar dados, né, de sensoriamento remoto da Terra, por exemplo, e em outras aplicações. E, finalmente, eu vou colocar aqui essa aplicação de vídeo, que no final eu vou explicar por que você usar isso com vídeo é interessante, né? É um outro tipo de vídeo, não com uma câmera comum como essas, mas já numa certa linha de tecnologia que leva a isso. Por exemplo, mencionei que você pode usar sensores CCD e sensores CMOS, né? Isso aí seria como se fosse você evoluir a tecnologia de CMOS para coisas mais sofisticadas, né? E outras, né? Então, só para falar um pouquinho mais de cada uma dessas opções, né? No caso de imageamento em baixa condição de luz, essencialmente o sensor que você vai ter aqui é o que ele chama de fotomultiplicador, quer dizer, um tubo fotomultiplicador, essencialmente o campo de iluminação, a energia que chega lá, chega através de fótons, mas como a iluminação é muito baixa, tem muito poucos fótons. E esse fotomultiplicador, ele consegue multiplicar os fótons e conseguir um sinal que pode ser medido com uma certa confiabilidade. Nota que aqui também, né, vai ter ruído e o Compressive Sensing é bom para isso, né? Esse aqui é um exemplo que foi feito pelo pessoal lá de Rice com uma célula baseada num tubo fotomultiplicador, né? A outra coisa é que nessa área de imagens hiperespectrais, né, na verdade é uma câmera fotográfica normal, ela é um exemplo de um sensor hiperespectral, porque você quer pegar informação em uma amostragem das faixas do espectro visível. Então você pega amostras na região do azul, verde e vermelho para criar uma imagem colorida, né? Mas aqui a gente tem muitas opções, porque eu poderia botar aqui desde um espectrofotômetro para medir as coisas e medir as distribuições espectrais diretamente, até tecnologias onde você tem chamado sensores em camadas, onde, na verdade, a energia incidente ela penetra nessas camadas e você, em cada camada, vai pegando informação, né? Isso já existe em várias câmeras que usam essa tecnologia. Tem uma câmera chamada Foveon, que é baseada nessa tecnologia, né? E tem fotodiodos que funcionam desse jeito também. Então, dá para investir muito aqui. E, além disso, tem a tecnologia que é usada nas câmeras convencionais, que é essa tecnologia de usar prismas. Então, se você quer dividir em poucas faixas, né, você pode colocar um conjunto de prismas aqui com vários sensores, né, capturar tudo ao mesmo tempo, né? Então, são opções, e aqui você tem, na verdade, o resultado onde você está capturando muitos dados, né, em paralelo, em várias faixas, porque você tem sensores diferentes. E como são poucos sensores, quer dizer, no caso aqui a gente tem um sensor só, né, multiplicado pelo número de faixas que a gente quer pegar, você pode investir bastante em tirar o máximo disso. E aí entra essa questão do vídeo,
que eu acho que agora é o momento de vocês fazerem uma pausa para reflexão e pensar assim, eu como fotógrafo, né, quando eu vi essa primeira aplicação de Compressive Sensing para fotografia, né, eu disse, poxa, mas isso aí tem um grande problema, porque mesmo que eu consiga fazer muito rápido as minhas medidas, né, eu não vou poder fazer coisas que normalmente um fotógrafo gostaria de fazer, principalmente um fotógrafo de esporte, né? Eu tenho uma corrida de cavalo, ou uma corrida de Fórmula 1, ou alguma atividade olímpica, onde eu tenho um atleta que está se movendo muito rápido, eu quero ter uma câmera que consiga pegar o chamado instantâneo, né? Ela vai congelar o tempo, né? E isso eu consigo fazer porque eu consigo medir tudo em paralelo. Se eu tiver luz suficiente, eu consigo ter exposições, né, da ordem de frações de segundo, né? 1 sobre 2.000 avos de segundo, uma câmera profissional consegue medir nesse intervalo, né? Mas com Compressive Sensing a gente precisa de muitas medidas, né? Poucas em relação ao número de pixels, mas mesmo assim da ordem de 1.000, 2.000, 3.000 medidas, né? E aí na verdade essas medidas são multiplexadas no tempo, então você não consegue ter congelar, né, uma imagem, né? Mas isso não é verdade. Aí que tá. Isso aqui é uma coisa realmente incrível, porque a gente está coletando dados ao longo do tempo e, na verdade, se o dado é dinâmico, ele é inerentemente dinâmico mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer, em vez de pensar em reconstruir uma base de imagens, né, a gente vai reconstruir uma base de imagens dinâmicas, ou seja, a gente vai reconstruir não em espaço, mas no espaço-tempo. E aí, por exemplo, você pode pegar e usar uma wavelet, a função de esparsidade pode ser uma wavelet tridimensional, onde 2 dimensões estão associadas com as dimensões espaciais e a outra é a dimensão tempo. E, pelas características dos dados, isso funciona muito bem. Então, eu queria mostrar aqui esse vídeo, né, que aqui você tem o seguinte, isso aqui, na verdade, eles não implementaram essa câmera, mas isso é implementável. O que eles fizeram, eles pegaram volume de dados, quer dizer, eles simularam essa bolinha, né, se movendo daqui de cima até aqui embaixo, eles criaram uma imagem volumétrica que seria correspondente a esse vídeo e simularam, como a Adriana fez, né, um processo da câmera de 1 pixel no tempo, né, pegando cada imagem separada, e no espaço-tempo, né, e, além disso, fizeram uma comparação com o que você conseguiria usando wavelets, né, a compressão de wavelets. Então, aqui, na verdade, você vê que são as taxas, né, relativas a cada reconstrução, né? Então, essa aqui, que é sem nenhuma coerência espacial, é a pior taxa, 18.4. Essa aqui, usando wavelets, é muito boa, é 3.5, mas, na verdade, se você faz uma coisa no espaço-tempo, você ainda tem uma taxa melhor ainda. Então, vou mostrar a coisa animada para vocês. Notem que aqui, como está ruim aqui, né? Porque não tem nenhuma coerência espacial. E aqui, né, que a gente está fazendo as coisas tridimensionais, tem muita coerência e a gente consegue chegar ao melhor que você consegue fazer com wavelets com Compressive Sensing. E aqui, na verdade, em todos esses experimentos foram usados o mesmo número de coeficientes, né? Mas o ponto é que aqui você tem uma qualidade muito melhor, e isso aqui você consegue congelar em algum ponto aqui, e você vai ter a imagem que é como se fosse um snapshot, porque você está acompanhando o vídeo todo e você congela o tempo mesmo. Então isso é um tipo novo de câmera de vídeo, onde aqui você captura o movimento. Nas câmeras de vídeo a gente não captura o movimento, né? Então isso eu acho que abre perspectivas assim, muito interessantes, né, para serem desenvolvidas no futuro. Bem, então agora eu queria passar para fotografia dual, que vai levar a gente exatamente a medir transporte de iluminação, né? E aí, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou falar da teoria que está por trás de fotografia dual
e vou mostrar que, na realidade, a fotografia dual está ligada com uma outra forma de Compressive Sensing, que é a câmera de um pixel dual. E daí a gente vai ver que, com os equipamentos que a gente tem atualmente, você consegue, na realidade, capturar o transporte de iluminação num sentido mais geral e ter várias aplicações, como, por exemplo, aplicações em reiluminação de cenas, que é uma aplicação de computação gráfica, né? E aí, vou mostrar como que você implementaria uma câmera de um pixel dual usando o Compressive Sensing. Então, com isso, a gente fecha a aula de hoje, né? E fecha o curso também, né? Bem, então, mais uma vez, né, que esse curso é um curso de firsts, né? É um first atrás do outro. Então, essa aplicação de fotografia dual, né, com Compressive Sensing foi a primeira aplicação de Compressive Sensing em computação gráfica. É um resultado muito novo. Os trabalhos todos estão sendo publicados nos últimos 6 meses, né? O primeiro trabalho foi esse trabalho aqui, Compressive Dual Photography, que foi mostrado no Eurographics agora no começo do ano, né? Teve um trabalho anterior que foi desenvolvido mais ou menos em paralelo, mas um pouquinho depois, que foi apresentado no final do ano passado no SCCV, que é a Conferência Europeia de Visão Computacional. E agora, na semana que vem, no SIGGRAPH, vai ter mais um trabalho sobre o mesmo assunto. Então, todos eles estão ligados com medir o campo de iluminação e com fotografia dual. Então, eu vou tentar explicar aqui o que é fotografia dual e como você explora Compressive Sensing nesse contexto dessa aplicação. Então, fotografia dual, na verdade, é baseado num resultado teórico que é o chamado princípio da reciprocidade de Helmholtz. Essencialmente, ele diz o seguinte, que em cada ponto do objeto aqui, se a gente for analisar a função de iluminação, eu tenho a chamada função de reflectância bidirecional. Essa função de reflectância bidirecional é uma função de dimensão 4 no espaço das direções. Ela relaciona todas as direções incidentes com todas as direções que estão refletindo, né? Então, tem dimensão 4. E você, para poder simular a iluminação, para fazer qualquer coisa com iluminação, você precisa do conhecimento dessa função de reflectância bidirecional. E o princípio da reciprocidade de Helmholtz diz que eu posso trocar o par de direções, quer dizer, eu posso trocar a informação incidente com a informação que está sendo refletida. Então, se eu tenho aqui uma câmera e tenho uma fonte de luz, então eu tenho uma iluminação incidente que está vindo aqui e está sendo refletida para a câmera. Mas por esse princípio eu posso trocar e supor que no lugar da minha fonte de luz eu tenho uma câmera e no lugar da minha câmera eu tenho uma fonte de luz. E o princípio da reciprocidade de Helmholtz diz que o que entra aqui e o que sai aqui é a mesma coisa, né? Você só muda o sentido, né? Então, e isso permite uma série de coisas interessantes, né? Então, pensando nessa aplicação de fotografia dual, que é uma das coisas que esse princípio permite, eu posso pensar o seguinte, eu tenho um projetor aqui e tenho uma célula fotoelétrica, tá? Então, isso aqui seria chamada configuração primal. Então, com esse projetor, eu vou projetando informação em cada pixel da imagem do projetor, vai iluminar esse objeto, as funções de reflectância bidirecional aqui vão refletir o campo de iluminação e vai ser capturado por essa fotocélula, né? Mas aí o que eu posso fazer é supor que, na realidade, o meu projetor não é um projetor, ele é uma câmera. Nota mais ou menos como o pessoal de Rice fez com aqueles espelhinhos, né? E aí, em vez de ter aqui uma célula fotoelétrica, aqui eu tenho uma luz pontual, né? E o que é interessante é que exatamente o princípio da reciprocidade diz que eu posso fazer isso e que funciona tudo perfeitamente. Então, isso aqui seria a configuração dual, onde eu substituo o projetor pela câmera e a célula fotoelétrica por uma fonte de luz, tá? Então, isso aqui, só para vocês terem uma ideia de como funciona, né?
Então aqui vamos ver o processo em funcionamento. Eu tenho o projetor e aqui a gente está projetando a chamada base canônica, né? Quer dizer, cada pixel aqui é como se fosse um elemento da base de deltas de Dirac, né? Então eu estou iluminando um raiozinho, né? E aí isso aqui é capturado pelo minha célula fotoelétrica, eu tenho os coeficientes aqui. Eu inverto o processo e consigo simular a imagem dual, essencialmente capturando na câmera virtual e formar a imagem como se fosse a imagem vista do ponto de vista do projetor, né? Deu para entender? Isso é muito legal, isso é a chamada câmera de um pixel dual. Mas nota o seguinte, na verdade, se a gente for querer montar esse experimento aí, vai ser muito mais fácil encontrar uma câmera do que encontrar uma célula fotoelétrica para usar ali. Então, se eu tenho uma câmera, na verdade eu tenho muito mais, porque eu posso medir não só um pixel, mas posso medir 1 megapixel, 10 megapixels, 12 megapixels. Então, eu na verdade tenho aqui uma matriz, né, de pontos, né, que eu tanto posso ver como primais ou duais, e aqui eu tenho uma matriz de pontos que eu posso ver tanto como duais ou primais. Quer dizer, aqui eu posso pensar como um sensor ou como um emissor e aqui também. Então, o que acontece aí é que, na verdade, o que a gente tem é uma maneira de montar um experimento ligado com o transporte de iluminação dessa cena, ou seja, a iluminação que é transportada daqui para cá, quer dizer, toda a iluminação que é transportada a partir de todos os pixels daqui para todos os pixels daqui e vice-versa. Então, esse objeto, né, é a chamada matriz de transporte de iluminação e, obviamente, é uma matriz de dimensão 4 porque exatamente está ligado com o espaço de direções incidente e refletida, né? Então, você pode pensar aqui, quer dizer, esse vetor aqui, PQ vezes 1, seriam, na verdade, a dimensão da imagem do projetor, né? Que a gente botou cada linha aqui formando um pedacinho desse vetor. E aqui a mesma coisa para a imagem da câmera, que é m vezes n por 1 aqui. Então, esses dois vetores representam os dados da dualidade que a gente está trabalhando e a matriz de transporte de iluminação é essa matriz aqui, P, que é m por n por p vezes q, né? Então, é uma matriz muito grande, ainda mais se você pensar que tanto a minha câmera quanto o meu projetor são da ordem de megapixels, né? Agora, com isso, a gente tem uma coisa muito interessante, porque a gente consegue, com essa configuração aqui, medir de maneira trivial a matriz de transporte de iluminação. Porque basta o seguinte, eu pegar a minha base canônica no espaço primal, então eu vou iluminar pixel a pixel aqui, e cada um desses pixels, na hora que eu iluminar, ele vai causar, na verdade, um resultado aqui. Esse resultado é uma dessas colunas da matriz, né? Então, com isso, eu vou, na verdade, capturando a matriz toda, simplesmente usando o projetor, iluminando pixel a pixel. Tá? Então, essa é uma maneira muito fácil de estimar o campo de iluminação. E isso, né, pela lei da reciprocidade de Helmholtz, ela diz que eu consigo, estimando isso, ter a configuração dual e a matriz dual, na verdade, vai ser simplesmente a transposta dessa matriz T. E aí, com isso, eu troco a câmera pelo projetor. Então, onde eu tinha um projetor, vou ter uma câmera virtual. Onde eu tinha a câmera, vou ter um projetor virtual, né? O grande problema aqui, e aqui é um exemplo do primeiro trabalho de fotografia dual, que foi um trabalho do Pradip Sen, né, que é o mesmo autor que aplicou isso usando Compressive Sensing, onde ele mostra aqui o primeiro resultado de fotografia dual, onde você tem essa cena aqui, que seria a imagem vista pela câmera, né? E o projetor aqui é a fonte de luz. Nota que o projetor está projetando aqui, tem essa garrafa de Coca-Cola, ela está projetando uma sombra bastante complexa, né? E com
a captura dual, você consegue, na verdade, ver a imagem como se ela fosse vista do projetor. E aqui é um negócio muito interessante, porque você nota que tem essa função de transporte de iluminação, ela é muito complexa, porque você tem materiais aqui que são transparentes, que refletem, refratam, né, a iluminação difusa, e a gente consegue capturar isso tudo perfeitamente usando essa chamada Image-Based Lighting, Image-Based Modeling, né? Qual é o problema aí? O problema é que isso aí tem, assim, o jeito de fazer isso aqui é bastante complicado, né? Mas é muito poderoso. Vocês podem ter uma ideia do poder disso, porque também vocês poderiam perguntar aqui, poxa, mas se eu quiser, eu ponho uma câmera no lugar do projetor e pronto, não tem graça nenhuma. Mas tem graça exatamente porque a gente consegue medir essas coisas complicadas e consegue fazer coisas que não seriam possíveis com fotografia convencional. Por exemplo, imagina uma situação assim, onde a câmera, eu estou vendo esse livro, né? E aí tem uma carta que está inclinada aqui a praticamente 90 graus. Tá? Então a situação é essa, eu tenho um projetor, tem um espacinho aqui que é só o espaço necessário para fazer a iluminação e tenho a câmera, né? Do projetor eu consigo ver a carta perfeitamente, ela está de frente para o projetor, mas da câmera eu não consigo ver. E vocês vão ver que com Compressive Sensing, né, e usando fotografia dual, você consegue, na realidade, criar a imagem dual vista pelo projetor, né? Então eu vou mostrar aqui, na verdade, a simulação daquele gráfico e, na verdade, o processo de captura, né, usando fotografia dual. Então, essencialmente, faz isso, né? Quer dizer, você ilumina aqui e vem para cá. E aqui, isso aqui é o que a câmera está vendo. E na medida que você vai iluminando usando a base canônica, né, você ilumina um pedacinho da carta, mas esse pedacinho da carta é iluminado pelo pixel que iluminou um pedaço da carta aqui, e ela vai sendo refletida pelo livro e vai ser capturado pela câmera. Então, vocês notam que cada imagem aqui tem um tom mais avermelhado, mais azulado, mais esbranquecido, porque exatamente foi o pixel do projetor que iluminou um desses pontos com cores diferentes. E aí, com isso, você consegue capturar a fotografia dual, que é exatamente isso aqui, você vê a carta, né? Então, isso realmente é um negócio impressionante de fotografia dual, né? Mas, como eu falei, quer dizer, esse processo, né, o jeito que eles fizeram, na verdade, foi assim, e para tentar tornar isso mais eficiente, é um jeito muito complicado, usando métodos adaptativos, né, de estimação e tal, que não é robusto e é complicado e caro computacionalmente, né? Então, o grande problema aí, né, é que esse campo de iluminação ele é complexo e difícil de capturar. E se a gente for olhar, quer dizer, ele, na verdade, é muito bom para você usar a Compressive Sensing, né? Então, se a gente for analisar propriedades desse campo de transporte de iluminação, se a gente tem pouca interreflexão, isso aqui vai dar uma matriz esparsa, né? Se a gente tem muitas interreflexões, a gente vai ter uma matriz densa, mas tem um truque aí que essa matriz densa, ela é feita de imagens, que a gente pode fazer elas ficarem esparsas, né? E, dependendo do objeto, se o objeto é convexo, a matriz é praticamente diagonal, né? Então, além de ser esparsa, ela é diagonal. Se é um objeto côncavo, que vai ter interreflexão, né, você vai ter uma matriz completa, né? Então, a questão é como calcular isso, né? Como eu falei, um jeito prático de calcular isso é complicado. O jeito simples, né, é aquele jeito que eu mostrei, de usar a base canônica. Mas usar a base canônica não é prático porque, na realidade, demora muito, principalmente se a gente quiser ter uma resolução razoável. Então, olhando aqui, né, se você tem uma imagem, né, tanto para o projetor quanto para a câmera, de 800 por 600 pixels, né, eu vou ter 480 mil imagens. Imagina que eu demoro da ordem de 30 segundos para capturar cada imagem, né? Então, eu vou demorar quase 200 dias para simplesmente fazer um processo aqui de um experimento de aquisição. Isso não é prático, né? Então, por essas duas coisas, tanto por essa análise quanto por essa aqui, né,
a gente preenche todos os requisitos de Compressive Sensing. Quer dizer, a gente tem muitos dados e tem esparsidade em potencial, né? Então, como é feito isso usando fotografia dual, né? E Compressive Sensing? O que a gente vai fazer, na realidade, é fazer poucas medidas não adaptativas explorando as características daquela matriz. Então, se é uma cena simples, a gente simplesmente pode aplicar o Compressive Sensing direto nos dados esparsos, que a matriz vai ser esparsa. Se é uma cena complexa, como eu falei, as colunas de T são imagens, aí ela é esparsa no domínio da wavelet. E a gente pode operar no domínio da wavelet e, mesmo assim, fazer poucas medidas não adaptativas. Então, formulando o problema de maneira mais rigorosa aqui, né, a gente tem a equação de transporte de iluminação, que essencialmente é aquela equação ali onde eu coloquei aqui a matriz de transporte de iluminação, a fonte de luz primal e a câmera primal, né? Se a gente vai capturar isso usando a base canônica, aqui, na verdade, ao invés de ter um vetor, eu tenho, na verdade, n por n vetores aqui, né? Cada um com um elemento da base canônica, né, primal, e vou capturar, como eu falei aqui, todos os imagens diferentes, cada imagem vai ser uma coluna da matriz, né? Mas isso aqui, esse n aqui é muito grande, né? Então, usando o Compressive Sensing, o que eu quero fazer é uma coisa parecida, só que eu quero, na verdade, usar outras imagens aqui projetadas, mas um número muito menor de imagens do que eu precisaria se eu fosse iluminar cada pixel individualmente, né? Então, eu vou ter aqui, em vez de uma matriz T n por n, eu vou ter uma matriz T n por k, onde eu vou projetar k padrões e coletar k imagens e vou estimar a iluminação. O problema aqui é que, na verdade, isso aqui não está no formato de Compressive Sensing, né? Então, para colocar isso em Compressive Sensing, o que eu tenho que fazer é relacionar essa equação com isso aqui, né? Então, para relacionar dessa forma, essencialmente, nota aqui, o que eu não sei aqui é a matriz T, tá? E aqui, em Compressive Sensing, na realidade, o que eu não sei é esse vetor x, né? E o que eu estou calculando é esse vetor y. Então, e na realidade eu quero minimizar a norma desse vetor x aqui, né? Então eu tenho que fazer todo o resultado de pesquisa aí, é como você faz essa adaptação de um problema à aplicação, né? A técnica que a gente tem, né? Então, o truque aí é o seguinte, é você imaginar o que acontece com um pixel ao longo do tempo, né? Então, nota que nessa matrizona C aqui, cada linha da matriz corresponde a um pixel IJ, né? Aqui, na verdade, pixel I, vamos dizer assim, um pixel UV, né, que é indexado por I, né? Então, eu tenho um número grande de K imagens, né, que está indexado aqui por J, e tenho os pixels UV, e aqui está indexado por I. Então, se eu pegar um determinado pixel aqui e olhar ao longo do tempo, é aquele mesmo pixel em cada imagem. E aí, eu vou ver que aqui é o padrão que eu estou projetando, e, na verdade, o que eu estou querendo depois se eu olhar, analisar o que acontece com esse pixel ao longo do tempo, eu vou, na verdade, capturar essa função aqui, que é uma linha da matriz, que vai ser a função de reflectância do pixel, né? Aqui, né, o que a gente fez para chegar nisso aqui foi simplesmente fazer a transposta disso aqui, né, e olhar em vez de agora cada linha, cada coluna, né? Então, cada coluna é um pixel ao longo do tempo, e aqui eu tenho, na verdade, os vários padrões que eu estou projetando, e aqui eu tenho a função de reflectância de cada pixel. E isso aqui está no formato de Compressive Sensing, porque eu quero estimar o T, né? Que é exatamente esse vetor aqui, né? E o que eu tenho são os padrões, que é o padrão de iluminação, que é essa matriz L, tá? E os dados capturados, na verdade, estão aqui, né? E nota que o dado capturado é o produto da iluminação pelo padrão
né, que chega na câmera ao longo do tempo. Então, só para vocês terem uma noção assim, de como essas funções de reflectância, como é que é a imagem dessas funções, aqui é uma imagem primal e aqui são pontinhos na imagem, né, e aqui são as funções de reflectância correspondentes a cada pixel desses, né. Então, nota que, de fato, quer dizer, elas indicam como é que esses pixels espalham a luz, né. Aqui é muito especular, aqui é muito especular, e aqui é pouco especular e aqui é avermelhado, porque a motocicleta aqui é vermelha, né? Essas duas imagens aqui é porque, na realidade, aqui é como se fosse uma imagem em High Dynamic Range, que você está vendo faixas diferentes, né? Então, aqui seria um tempo de exposição curto, né? Onde aqui, na verdade, quase que você não vê o quanto que está sendo refletido, mas se você pegar um tempo de exposição muito longo, você vê que está refletindo bastante aqui, e aqui tem um brilho especular forte que se mantém, né? Bom, então como é que isso é implementado, né? Isso é implementado fazendo o seguinte, né? Para os dados esparsos, a gente calcula uma matriz Phi, que são exatamente as noiselets, que é aquela matriz de Bernoulli, né? É um padrão randômico, né? De mais uns e menos uns, né? E para fazer a otimização, a gente poderia usar aqui, minimizar a norma L1, mas aqui a gente está usando um método que é o chamado ROMP, que é Regularized Orthogonal Matching Pursuit, que é uma maneira de você fazer a otimização mais rapidamente, de forma adequada para esse problema. Eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas vocês podem olhar, entender, ler tanto nas notas quanto no artigo original, por que é usado dessa forma. Tá? O ponto importante a observar aqui é que esse processo, nota que a gente está calculando independentemente cada pixel ao longo do tempo. E eles são realmente independentes, porque uma vez que você projetou, você calculou os dados, né, você pode otimizar cada pixel separado. Então, dá para você pegar um cluster de máquinas e fazer tudo em paralelo. Na verdade, um número grande de problemas de otimização em paralelo, né? Então, eu queria mostrar aqui, a gente, na verdade, implementou tudo isso, a Adriana implementou isso, né? Eu ajudei montando o equipamento para ela. Então, isso aqui é o equipamento que a gente montou aqui, né? O V do Visgraph, aqui tem um projetor, aqui tem uma câmera, e o que a gente vai querer é pegar a imagem dual, né, do projetor aqui. Então, aqui é um filminho mostrando o processo. Eu queria até ter montado aqui, mas não dá. Então, projetor, a câmera, o projetor, né? E aqui o projetor vai começar a funcionar e começar a iluminar com esses padrões de Bernoulli. Eu botei lento aqui para vocês verem que isso é muito mais rápido. E aí não ia dar para ver os padrões, né? Aqui está dando um zoom para ver exatamente... na verdade, isso aqui são padrões de zeros e uns, que a gente faz um truque, quer dizer, projetado 0 e 1, mas na verdade o que a gente está calculando é como se fosse mais 1 e menos 1. Então tem um truque aí para isso funcionar desse jeito. Então aqui você vê o V, né, com o padrão projetado do ponto de vista da câmera, e aqui a imagem dual do ponto de vista do projetor. A gente botou ela bem de frente mesmo. E aqui é o resultado. Então, a imagem primal, a imagem dual, essa imagem aqui tem 128 por 128 pixels e foi capturada com 1.500 padrões, né? Aqui é uma imagem mais complicada, também com 1.000 padrões. E aqui é um negócio interessante, porque a gente fez o cálculo com 800 padrões, e aqui a reconstrução usando a base canônica. E eu queria mostrar para vocês isso num formato de matriz, onde você vê as diferenças aqui, né? E você vê que exatamente o método de compressão ele é robusto a ruído, como a Adriana mostrou, e vê uma segunda coisa aqui que é muito interessante, que é uma robustez não só a ruído, mas como defeitos, porque o que é isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, a gente tem as coisas que são os dados ao longo do tempo. Então, esses pixels aqui estão sempre acesos, né? Isso é porque a câmera, nossa câmera, o sensor tem um defeito. Então, tem 2 pixels com defeito, que eles ficam sempre acesos. Mas, mesmo assim, né, a gente consegue reconstruir de maneira perfeita ali, né,
E só para terminar, então, eu queria mostrar como aplicar isso num contexto interessante de computação gráfica, onde você, na verdade, não está só apenas fazendo fotografia dual, mas usando o campo de iluminação para reiluminar a cena. Então, essa área é chamada de Image Based Relighting, e nesse contexto, tudo que você precisa fazer é o seguinte: uma vez que você capturou o campo de iluminação, você imagina qualquer função, né, de iluminação e substitui ela usando a matriz de transporte de iluminação, e você tem uma nova imagem reiluminada, né, com esse processo, né? Então, aqui são resultados que a Adriana gerou, né, de relighting, né, daquela cena que a gente capturou, usando a captura do processo do campo de iluminação dual foi feita, né, usando 1.500 padrões, e aqui a gente pode iluminar com qualquer coisa que a gente queira, né? E mesmo aquela cena complicada, a gente pode pegar um visgraph, né, como esse aqui escrito à mão, né, e projetar em cima da bonequinha ou um padrão de listas, qualquer coisa, né, com todos os efeitos de iluminação, com todas as sutilezas aqui, né? E, finalmente, quer dizer, assim, se a gente quer, mesmo tendo uma câmera, né, simular a câmera de um pixel, né, para fazer a câmera de um pixel dual, na verdade é muito simples, né? Tudo que a gente precisa fazer em vez de usar a informação individual de cada sensor, integrar a imagem toda como se ela fosse um grande sensor, e isso vai fazer o papel daquela lente que fazia convergia todos os raios para uma célula fotoelétrica na câmera de um pixel primal, né? Aqui funcionaria para a câmera de um pixel dual, né? Então, se a gente fizer essa integração, né, a gente vai ter uma situação um pouquinho mais simples, que em vez de eu ter uma matriz aqui completa, eu vou ter exatamente, na verdade, um pixel só, vou ter uma linha que aplica aquele mesmo método, só que aí, independente da minha cena, isso aqui vai ser muito complicado e não vai ser esparso, né? Então, eu tenho que reconstruir na base de wavelets. Mas funciona, usando a base de wavelets funciona muito bem. Só para fechar, eu queria, na verdade, dar uma intuição, que é o seguinte: nota que aqui, né, quando a gente faz essa integração, a gente, de uma certa maneira, não está jogando fora dados, mas está jogando fora cálculos, né? A gente vai ter uma otimização um pouquinho mais complicada, numa base de esparsidade, né? Vai ter, na verdade, muito menos trabalho computacional, né? Mas, por outro lado, quer dizer, com isso a gente perde um pouco. Então, vamos ver o que a gente perde. Aqui, na verdade, é uma comparação de eu fazer a fotografia dual usando o campo de iluminação completo, né? Usando todos os pixels da minha imagem, e usando a câmera de um pixel dual, que vem integrando tudo numa única informação. Então, aqui, né, na verdade, a implementação dual da câmera de um pixel, e aqui é usando o campo de iluminação completo. Então, aqui, na verdade, é o erro, tá vendo? É 7.3. Nota que se a gente tem 15% em termos de taxa de esparsidade, né, que a gente fez 15% das medidas proporcionais ao número de pixels, né, que seria isso aqui, né, a gente vai ter uma taxa de erro muito grande e muitos artefatos. 25% ainda é grande, 40% ainda é grande. Quando a gente chega em 50%, começa a ficar parecido com isso aqui, né, mas ainda está pior. Em 75% está quase lá. E, obviamente, com 100% não tem graça, né? Então, nota que, para a gente simular câmera de um pixel dual, né, a gente até consegue, né, mas, como a gente tem muitos sensores ali, é muito melhor usar o campo de iluminação completo, e a gente consegue, com a redundância dos dados e redundância na otimização, ter um resultado muito melhor e muito mais esparso, né? Quer dizer, a partir de muito menos dados, né? Então, isso mostra o quanto que tem de trabalho para fazer, né, em Compressive Sensing, porque exatamente equacionar essas coisas, como eu falei, você usar redes de sensores, né, e tentar ligar isso com modelos e tal, isso aí é onde tem pesquisa futura aí nessa área. Então,
Na verdade, como conclusão, eu acho que a nossa conclusão são esses 3 pontinhos aqui, né? Quer dizer, tem muita coisa para fazer. Eu espero que esse curso tenha estimulado vocês a apreciar essa área e fazer pesquisa e se juntar a nós, e no futuro a gente começa a ter sessões sobre Compressive Sensing aqui no Colloque, no CIBGRAP e em outras conferências aqui no Brasil. Obrigado.